boa noite, Pastoral da Criança, vocês que estão nos acompanhando aí através do YouTube da Pastoral da Criança, boa noite para quem está aqui na sala, que vai coordenar o nosso bate-papo sobre obesidade infantil. A Pastoral da Criança já vem discutindo isso muitos anos, né, fazendo um trabalho sobre alimentação saudável e hortas caseiras. E hoje a gente vai ter um bate-papo, né, promovido pela Coordenação Nacional para as nossas lideranças através dos nossos canais. Então, antes de ir diretamente para o nosso bate-papo, nesse momento tão especial, tão esperado por nossa liderança, eu quero ler uma pequena reflexão para nos iluminar nessa noite. O fósforo e a vela. Certo dia, o fósforo disse para a vela: "Hoje te acenderei." "Ah, não," disse a vela. "Você não percebe que, se me acender, meus dias estarão contados? Não faça uma maldade dessas." "Então você quer permanecer toda a sua vida assim? Dura, fria e sem nunca ter brilhado?" perguntou o fósforo. "Mas tem que me queimar? Isso dói demais e consome todas as minhas forças," murmurou a vela. O fósforo respondeu: "Tem toda a razão, mas essa é a nossa missão. Você e eu fomos feitos para ser luz. O que eu apenas como fósforo posso fazer é muito pouco. Minha chama é pequena e curta, mas se passo a minha chama para ti, cumprirei com o sentido de minha vida. Eu fui feito justamente para isso, para começar o fogo. Já você é a vela, sua missão é brilhar. Toda a tua dor e energia se transformará em luz e calor por um bom tempo." Ouvindo isso, a vela olhou para o fósforo, que já estava no final da sua chama, e disse: "Por favor, acende-me." E assim produziu uma linda chama. Assim como a vela, às vezes é necessário passar por experiências ruins, experimentar a dor e sofrimento para que o melhor que temos seja oferecido e que possamos ser luz. E a verdade é que mar calmo não faz bons navegadores. Os melhores são revelados nas águas agitadas. Então, se tiver que passar pela experiência da vela, lembre-se que espalhar o amor é o melhor combustível que nos mantém acesos. Se você não tem forças para ser luz, busque luz em Deus, o sol da justiça, fonte inesgotável de luz. Você é luz no mundo, brilhe e irradie essa luz. Então, vocês, lideranças da Pastoral da Criança, as coordenações, são luzes no mundo. Quando vão ao encontro das famílias, quando orientam sobre saúde, educação, alimentação saudável, obesidade infantil e tantas informações que nós levamos através de nossas lideranças para as famílias e para as crianças, para que todas as crianças tenham vida e vida em abundância. E agora eu quero passar essa luz para a Carol, que vai conduzir um pouco o nosso bate-papo sobre obesidade infantil, para que essa luz possa iluminar todos aqueles que vão participar nesta noite. Excelente, irmã. Muito obrigada aí pela linda acolhida, né? Reforçando aí, obrigada, líderes, com todo mundo da Pastoral da Criança e quem está nos vendo aí pelos nossos canais, né? YouTube e Facebook. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje é uma alegria a gente estar aqui podendo conversar um pouquinho, né, com a Ariene, ela que é nutricionista, ela é doutora em saúde da criança e do adolescente, técnica, né, da Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde. Um grande prazer tê-la aqui conosco, Ariene, seja muito bem-vinda. Tá? E junto com a gente aqui, a gente também tem o Dr. Nelson Arnes, nosso coordenador adjunto, a Regina Reinaldinho, nossa enfermeira aí, que vocês conhecem também, e eu, Caroline, nutricionista também da equipe técnica da Coordenação Nacional. Então, Ariene, se quiser falar alguma palavrinha também, fique bem à vontade. Bom, então, boa noite. Então, primeiramente, quero agradecer, né, o convite, é um prazer estar com vocês, acho que vai ser excelente o debate hoje à noite. Excelente, Ariene, que bom.
Bom, Nelson, passo para você então agora a palavra para falar um pouquinho aí dessa nossa parceria de longa data aí com o Ministério da Saúde. Não, é uma grande alegria, Irene, estar com você, porque a Pastoral da Criança, acho que você estava para nascer lá em 1985, já tinha parceria com o Ministério da Saúde. E o que me chamou atenção em relação à obesidade é que por volta do ano 2000 a gente sentou, você deve conhecer o Dr. César Vítora, né? E perguntou quais são os três grandes desafios, né, que a gente vai enfrentar nas próximas décadas. E lá no ano 2000, ainda se falava muito mais em desnutrição que obesidade, ele já propôs que a gente entrasse nessa questão e ainda falando o seguinte, olha, a gente sabe que vai ser um problema no mundo inteiro, a gente só não sabe o que fazer ainda. Né? Depois de 20 anos agora com essa parceria com o Ministério da Saúde, a gente tem linhas bastante importantes e coerentes do que a gente pode fazer para combater essa obesidade. Você vai ter a oportunidade de conversar com todos vocês hoje. Às vezes são coisas simples, né? Por exemplo, teve uma das pesquisas daquela coorte de Pelotas, que eles viram que quanto mais a gestante fumava ou fumava ao redor dela, já se sabe há muito tempo, a criança nasce com baixo peso. O que não se tinha percebido aqui no Brasil e também no Japão é que essas crianças têm uma aceleração de crescimento depois. Então, até o fumo na gestação pode causar uma aceleração do crescimento e a consequente obesidade. E nesse pacto que a gente assinou agora, o Dom Hélio assinou com o Ministério da Saúde, então a gente reconhece mais uma vez, né, que a obesidade é um grande problema e que a gente precisa óbvio, melhorar a alimentação. Isso é fundamental, a gente sabe de sempre, a atividade física, mas também tem outras questões, e a Pastoral da Criança faz muito disso, né, a questão do cuidado na gestação e nos primeiros 2 anos de vida. E reconhecendo que a obesidade infantil é um grande problema, mas que a obesidade infantil é de responsabilidade de todos. A gente não pode colocar isso como culpa do indivíduo, culpa da família. Todos têm que estar envolvidos nessa agenda, né? Governos, comunidade, né? A sociedade, todos têm que estar envolvidos nessa agenda, todos têm o seu papel. E também, com essa campanha, a gente traz a importância, né, do papel de todos para que as crianças consigam, né, ter uma alimentação saudável, praticar atividade física, menor comportamento sedentário, que são elementos super importantes, e reconhecendo também o papel, né, da família, né, o grande papel da família, e também reconhecendo a importância de ações intersetoriais para que os ambientes sejam favoráveis, para apoiar as famílias e as crianças para ter uma alimentação saudável e também serem mais ativos fisicamente. E, inclusive, tem um vídeo da campanha, ele é bem curtinho, mas, assim, a campanha durou durante o mês de agosto. Aí, então, foram divulgados vários meios de comunicação, peças nas redes sociais, então, se puder divulgar, passar o vídeo. Ariane, desculpa te cortar, só para ter certeza se a gente está sendo transmitido ao vivo, que parece que deu um problema. Cláudia, você pode confirmar para a gente? Parou mesmo. Mas... Tá, então podemos continuar. Talvez, Ariane, se você puder fazer então uma breve falinha aí, desculpa, de tudo que você falou, para a gente continuar. Tranquilo. Mas aí você me fala quando puder falar. Pelo que entendi, a gente já pode falar, Ariane, porque a gente já está ao vivo. Isso mesmo. Obrigada, gente. Desculpa aí que deu um probleminha, mas estamos continuando agora. Tá. Bom, o Ministério da Saúde tem investido em várias ações, né, para prevenção e atenção da obesidade infantil, uma vez que a Política Nacional de Alimentação e Nutrição, que é coordenada pela Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição, reconhece a obesidade infantil como um grande problema, né, de saúde pública e que precisa de ações efetivas e assim, né, como uma prioridade política mesmo, tendo em vista o avanço, né, dessa condição. Então, oficialmente, no dia 10 de agosto, houve um evento de lançamento, que teve o lançamento, né, da campanha nacional para prevenção da obesidade infantil e também o lançamento de várias ações
como, por exemplo, a Estratégia Nacional para a Prevenção e Atenção à Obesidade Infantil, Proteja, que pretende apoiar os municípios em ações tanto no âmbito da saúde quanto no âmbito de outros setores para a prevenção da obesidade infantil, visando as cidades mais saudáveis. E também uma das ações que foi lançada nesse dia, oficialmente, foi o Termo de Compromisso Nacional para deter o avanço da obesidade infantil. Então, o Ministério da Saúde se uniu a 18 parceiros, importantes parceiros dessa agenda, e um deles é o Pastoral da Criança, com esse objetivo de reconhecer a obesidade infantil como um grande problema e também de apoiar as ações, considerando seu âmbito de atuação, as ações que são efetivas, que são importantes para a prevenção da obesidade infantil. E em relação à campanha, a segunda campanha que o Ministério da Saúde faz sobre esse tema, a primeira foi em 2019. Então, na campanha deste ano, o Ministério da Saúde traz como mensagem que a obesidade infantil é um problema de responsabilidade de todos. Então, todos têm o seu papel. É importante todos estarem juntos, né, nessa agenda. O governo, a sociedade, a família, né? Então, todos têm o seu papel, né? A gente não pode colocar como algo como culpa do indivíduo, que depende só do indivíduo, né? Todos têm a sua responsabilidade. E considerando que todos têm esse papel também para promoção da atividade física e da alimentação adequada e saudável, né? E também considerando a importância das ações intersetoriais, né? Então, a gente tem a campanha durou durante o mês de agosto, foi divulgada em diversos meios de comunicação, redes sociais, e tem um vídeo curtinho aí para vocês verem sobre a campanha, né? Se puderem transmitir. Pode pôr aí, Cláudio, para gente. Ariane, esse é um dos motivos, enquanto o Cláudio coloca, né? Esse é um dos motivos da gente estar falando dessa live, é justamente, né, falar um pouquinho da obesidade infantil com o nosso público. Tudo bem, Cláudio, pode passar aí pra gente, por favor. Escolha dos alimentos e do preparo. Só inicia. Prevenir a obesidade infantil é uma aventura para crianças. Pais E responsáveis também. São 3 passos. 1. Alimentação saudável. Estimule a criançada a participar da escolha dos alimentos e do preparo das refeições. 2. Atividade física. Jogue junto, brinque, pule, corra. 3. Mais brincadeiras e atividades ao ar livre. Fazem bem para o corpo e a mente. Vamos prevenir a obesidade infantil. 1, 2, 3 e já! Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Muito bem, aí, né? Já tivemos uma palhinha do que é a campanha. E como eu estava dizendo, esse é um dos motivos da gente estar aqui. Toda né? playlist tem uma música assim. Mais aí, primeiro é difícil ouvir, depois é difícil. Entender um pouquinho mais sobre a questão da obesidade, né? E como a gente, como Pastoral da Criança, também pode ajudar, né? Então, aqui a gente separou algumas perguntinhas para a Ariane, para a gente tentar entender um pouquinho mais aí sobre esse problema. Então, agora a gente vai começar, tá, Ariane? A gente vai nesse bate-papo, tá? E aí, no final, a gente pode tentar responder algumas perguntas também. Ariane, então, assim, dentro desse contexto, né, como é que você poderia, assim, definir o que é a obesidade infantil, né? Como é que se caracteriza a obesidade infantil, né? Se você puder nos comentar um pouquinho disso e já nos passar um panorama de como está a situação da obesidade infantil no Brasil, né? Para mostrar o quanto realmente ela é um problema. Bom, a Organização Mundial de Saúde define a obesidade como uma condição crônica multifatorial e caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura corporal e que pode acarretar prejuízos à saúde, né? Então, a obesidade é uma doença crônica e como que é feito o diagnóstico, né, da obesidade? O diagnóstico, em todas as faixas etárias, tem sido feito pelo IMC, que é o Índice de Massa Corporal por Idade, que é a relação entre o peso corporal pela altura ao quadrado. E para crianças e adolescentes especificamente, nós fazemos o diagnóstico da obesidade por meio do índice de massa corporal ajustado por idade, né, pelo sexo e pela idade, né, o índice corporal por idade, que está em unidades de score Z. Então, a criança menor de 5 anos que está com valor acima de mais 3 score Z para esse indicador, e a criança acima de 5 anos e adolescente que está com valor acima de mais 2 score Z para esse indicador, são classificadas com obesidade. Então, uma forma de acompanhar isso também é por meio da caderneta, né, das cadernetas de vacinação. Elas têm as curvas de crescimento e nela a gente consegue marcar
marcar, né, com um pontinho, né, o profissional de saúde ele marca, né, onde que está essa relação, né, da idade da criança, o índice de massa corporal, e com isso fazer a classificação do estado nutricional. Em relação ao panorama, da obesidade no nosso país, ele é bem preocupante, né? Então, nas últimas 4 décadas, nós temos observado um aumento bem expressivo, assim, bem significativo da obesidade e do excesso de peso em todas as faixas etárias, inclusive em crianças e adolescentes. Atualmente, né, o que a gente observa pelos dados da atenção primária? Então, avaliando os dados das crianças acompanhadas na atenção primária da saúde, né, no ano de 2020, a gente observa que aproximadamente 15% das crianças menores de 5 anos já estão com excesso de peso, e 1 a cada 3 crianças de 5 a 9 anos e 1 a cada 3 adolescentes estão com excesso de peso. Então, a gente observa isso também no ENANI, né, que foi o Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição, que também mostrou isso, né, que cerca de 10% das crianças menores de 5 anos já estão com excesso de peso, né? Então, a gente observa isso com grande preocupação, e considerando os dados que nós encontramos avaliando as crianças e adolescentes acompanhadas na atenção primária, estima-se que cerca de 6 milhões de crianças menores de 10 anos estão com excesso de peso e 11 milhões de adolescentes no país estão com excesso de peso. Desculpa que perdi meu mouse. Ariane, é isso mesmo, né? A gente já nota um pouquinho dessa questão da obesidade, aumento da obesidade nos próprios números da Pastoral da Criança, né? A gente já apresentou um aumento aí nesses últimos anos, que também já nos preocupa, né? E a gente já está tentando traçações aí para ver realmente se é o que está acontecendo, se realmente nossas crianças estão aumentando de peso e o que fazer, né? E nossos líderes já conhecem muito bem a nossa ação do acompanhamento nutricional, né? A gente tem, aí eles não usam mais o gráfico, mas assim a gente usa um aplicativo que eles colocam os dados de peso e altura ali, e ele já sai com a definição do estado nutricional, porque nós também utilizamos o índice de massa corporal para a idade, né? Então eles também conhecem isso e sabem aí o que realmente a gente precisa focar, né? Quando a gente encontra aí uma criança com excesso de peso ou com até desnutrição, né? Porque a gente pode ter os dois lados da curva, né? Então, a gente entende aí o quanto realmente a gente precisa cuidar, né? E colaborar aí para evitar esse problema, né? E aí, voltando, né, um pouquinho nas perguntas, se alguém quiser fazer um comentário, fiquem à vontade, tá? Nelson, Regina. Eu só queria chamar a atenção do porquê que a gente acaba utilizando esses gráficos, esses diagnósticos, né? Porque quando isso foi inventado, o nosso problema está no nosso calibrador. Então, quando o David Morley inventou essa questão do gráfico para a criança, por quê? Porque as crianças estavam desnutridas, como todas as crianças de comunidades pobres estavam desnutridas, as mães passaram a achar que isso era normal. E hoje a gente vê o contrário, né? Então, eu mesmo me surpreendi, outro dia eu estava lá em Rio Branco, no Acre, né? A líder chamou, puxa, atenção, essa criança está muito magrinha, vamos dar uma olhada? A gente fez, pôs no gráfico e tal, e para minha surpresa, ela estava bem no meio, né? na mediana, ali no 0. Falei, puxa, mas uma criança que está normal, o meu olho já está achando que ela está muito magra. Então, por isso que a gente não basta só o olho, porque o nosso olho não é tão calibrado. Por isso que a gente insiste no uso, né, do aplicativo, para que ele já faz aquele diagnóstico mais exato, né? Tem uma série de funções que ele escolhe qual que é o melhor parâmetro e também levando em consideração o passado. Porque a tendência é muito mais importante do que a fotografia hoje. Porque se você olha, a criança ela está obesa, mas ela está num caminho de perder devagarinho, como a gente quer, esse excesso de peso, é o que a gente quer. E daí a mãe então está fazendo certo, a criança está conseguindo vencer, e se a gente só olha a fotografia de hoje, puxa, mas continua obesa, a mãe mude. Não, mas a mãe está fazendo certo, né? Então essa tendência é muito importante. Isso mesmo, Nelson. Posso só complementar a fala do Nelson, que eu achei claro. Que indo nessa importância mesmo, né, do porquê fazer esse monitoramento contínuo, né, do estado nutricional, isso é uma medida, inclusive, super importante para a própria prevenção da obesidade infantil, né, que quando você consegue
faz esse monitoramento contínuo, né, e consegue ver a evolução nessa curva, né, nesse gráfico, você consegue observar quando está acontecendo um ganho excessivo de peso. Então, às vezes, a criança está classificada ainda com hipertrofia, mas você começa a observar que está acontecendo esse ganho excessivo de peso, né? Então, a importância desse monitoramento contínuo para a detecção precoce e a intervenção oportuna, né? Então, inclusive, a gente observa isso com as crianças beneficiadas do Bolsa Família, né? A gente teve um estudo que nós pudemos acompanhar aqui no Ministério da Saúde, que mostrou que aquelas que tiveram o monitoramento contínuo, conseguir, ao longo de 4 anos, se eu não me engano, assim, ao longo dos 4 anos, a gente pôde observar que houve redução não só do excesso de peso, quanto da desnutrição, né? Ou seja, os dois extremos, mostrando aí o quanto que é importante a gente estar sempre acompanhando, né, o estado nutricional. Bem isso, Ariane, a gente está aqui, né, tentando também fazer a nossa parte. Bom, continuando um pouquinho, né, as nossas perguntas aí para você, Ariane, conta um pouquinho para a gente, então, quais são, né, em curto, em longo prazo, as consequências da obesidade infantil, né? Por que a gente tem que se preocupar agora que a criança está obesa, que ela pode ter repercussões na sua vida, né? Então, se você pudesse contar um pouquinho para a gente. Bom, a obesidade infantil, ela tem impactos tanto a curto, a médio e a longo prazo, né? Então, a criança e o adolescente com excesso de peso, eles têm uma chance maior de permanecer nessa condição na vida adulta, estando associado com o desenvolvimento de doenças crônicas e, inclusive, de mortalidade precoce, né? Incapacidade e mortalidade precoce. Obesidade determinantes e é resultado de uma série complexa, né, desses múltiplos fatores determinantes. E são fatores individuais, fatores genéticos, fatores relacionados no contexto familiar, fatores relacionados à escola que a criança frequenta, às cidades que ela vive. Então, são vários fatores. Então, é importante a gente entender esses múltiplos determinantes, vou explicar um pouco sobre eles, até para a gente entender que boa parte desses fatores não está sob o controle do indivíduo. Né? Então, quando o pessoal fala assim, é só comer menos e fazer mais atividade física, não é bem assim que funciona, porque muitos dos fatores que determinam a nossa alimentação, atividade física, são fatores que a gente não consegue ter controle, né? Que a gente precisa de outras ações para que fique mais fácil para a gente realmente ter escolhas mais saudáveis, né? Então, falando um pouco sobre esses fatores, tem fatores intrauterinos, né? Então, por exemplo, a nutrição inadequada durante a gestação, o ganho de peso excessivo durante a gestação, por exemplo, são exemplos de fatores que têm sido associados à obesidade infantil. Então, por isso que a prevenção ela já começa desde a gestação, né? Então, o Proteja, né, que é a estratégia que eu mencionei anteriormente, ele tem como uma das ações essenciais, por exemplo, garantir o cuidado integral para aquela gestante que já apresenta excesso de peso pré-gestacional, ou então ganho de peso excessivo, né, durante a gestação, justamente considerando a importância dessa ação para a prevenção da obesidade infantil. Também, né, como exemplos, né, de fatores individuais comportamentais relacionados à criança, os comportamentos da criança, a alimentação, né? Então, a proteção da obesidade já começa com o aleitamento materno, né? O aleitamento materno, vários estudos comprovam, né, que tem sido um importante fator protetor para a obesidade infantil, enquanto que a ausência ou a curta duração do aleitamento materno são fatores de risco, né? Aumenta a chance de obesidade infantil. O consumo de alimentos ricos em gordura, açúcares, calorias, principalmente os alimentos ultraprocessados, têm sido associados a aumento do excesso de peso. Só para vocês terem uma ideia, tem um estudo que eles fizeram nos Estados Unidos, um estudo de simulação, que eles viram que se houver a redução do consumo de ultraprocessados, há uma redução em cerca de 50% da prevalência do excesso de peso em crianças e adolescentes, mostrando tanto que é importante essa ação, né? Reduzir o consumo de ultraprocessados. Também, né, a inatividade física, o comportamento sedentário, cada vez mais a gente observa crianças e adolescentes com grande tempo de tela, né, assim, que estão em visualização, né, sentadas, né, deitadas, assistindo telas em comportamentos sedentários, e a atividade física insuficiente, além do sono inadequado.
E no que diz respeito ao ambiente que a criança vive, né, assim, um ambiente familiar, né, tem vários fatores. Então, por exemplo, são os pais responsáveis pela criança, que controlam a disponibilidade de alimentos naquela casa, né, que eles têm esse papel também de colocar regras sobre o tempo de tela, de encorajar para atividade física, né? Então, tem esses fatores, né, além dos fatores genéticos, né? E também no âmbito do ambiente que a criança frequenta, são vários, tem o que a gente chama hoje em dia de ambiente obesogênico. O que é um ambiente obesogênico? É aquele ambiente que não facilita as escolhas saudáveis, pelo contrário, ele incentiva as escolhas alimentares inadequadas e o comportamento sedentário, né? Então, dificultando assim, a adoção e manutenção de escolhas alimentares também a prática de atividade física. E vários estudos mostram que o principal elemento para esse grande aumento do excesso de peso em todas as faixas etárias nas últimas 4 décadas é o ambiente cada vez mais obesogênico, né? Aquele ambiente que eu tenho mais acesso a alimentos ultraprocessados, alimentos saudáveis vão ficando mais caros, né? Mais inacessíveis. Então, a oportunidade para a prática de atividade física, né? Elas estão reduzidas, enquanto a gente tem vários estímulos ambientais favorecendo o comportamento sedentário. Então, é por isso assim, que todos os órgãos, né, organismos internacionais, apontam que o principal elemento que, assim, né, a principal assim, né, ação assim, para a gente pensar em estratégias efetivas para a prevenção da obesidade infantil são ações e políticas intersetoriais. Políticas que, de fato, tornem aqueles ambientes promotores da alimentação adequada e saudável, promotores da atividade física. Então, é isso que a gente quer com Proteja, né? A gente quer com Proteja, lá tem várias ações justamente para estimular que aquele ambiente escolar realmente, na escola, seja ofertado só alimentos saudáveis, que a escola proporcione, por exemplo, oportunidades para a atividade física, que as cidades sejam mais saudáveis, né? Que elas tenham várias ações para, de fato, estimular que aquele alimento saudável seja mais acessível, não só do ponto de vista físico, mas financeiro também, né? E também a promoção da atividade física, como, por exemplo, a iniciativa de ruas de lazer, né? Que é uma iniciativa simples, né? Fechar uma rua, uma avenida principal, por exemplo, nos domingos e feriados, por exemplo, para que as crianças, adolescentes e suas famílias possam fazer atividade física nesse espaço, né? Então, ter espaços públicos para essa realização da atividade física. Então, ou seja, né, não adianta eu fazer uma ação para a obesidade infantil que vai falar só da importância de mudar comportamentos. Eu tenho que também conscientizar a população sobre a importância dessas outras medidas, para que as pessoas possam cobrar sobre essas medidas, né? E também quando a gente entende os múltiplos determinantes da obesidade, isso reduz o estigma, né? O estigma de pensar que a pessoa está assim por culpa dela, porque ela quer. Não é bem assim. Muitos desses fatores não estão sob o nosso controle, e por isso que a obesidade é responsabilidade de todos, né? Todos têm o seu papel. Nelson, você quer falar um pouquinho sobre a experiência nossa da Rua do Brincar? Eu estava lembrando agora do bispo de Colatina, que ele tomava chimarrão na calçada à frente de casa. Isso agora. Quer dizer, o simples fato de você ocupar a calçada, né, permite o quê? Que a criança, no momento que a mãe voltou do trabalho, que o pai voltou do trabalho, possa brincar na frente da sua casa. A gente fez alguma experiência, foi interessante de fechar alguma rua do brincar, mas a gente viu que era um pouquinho esporádico. E muitas vezes, infelizmente, no Brasil, o sábado, quando você tem que pôr a casa em ordem, lavar toda a roupa, fazer toda a faxina de casa. E eu fiquei imaginando o quanto a gente poderia fazer disso, né, de ocupar novamente esses espaços seguros. Em alguns lugares isso já é até frequente, né? Na época que eu morei no Nordeste, até as festas de igreja são feitas à noite, porque durante o dia é muito quente, né? Então esse é um jeito já da sociedade reocupar a rua. E como você muito bem falou, Ariane, não é uma iniciativa de uma pessoa só. Então a gente tem diversas experiências demonstrando em nível de universidades e tal,
que as ruas que estão vazias são automaticamente consideradas perigosas. Então o pessoal colocava a foto da mesma rua, né, num feriado que não tinha ninguém e ela ocupada, e pedia para eles dizerem se andariam nessa rua ou não. No dia que ela estava vazia, o pessoal, não, essa rua é muito perigosa, não tem ninguém na rua. Então, se a gente reocupar o nosso espaço, né, e de preferência em frente de casa, porque a gente quer começar cedo. Né? Porque se eu falo, não, eu tenho uma boa praça a 4 quilômetros de distância, criança pequena não vai. Né? O pai não pode. Agora, se a vizinhança se articula, e esse é o nosso momento, né, esse é o momento que a gente pode fazer, não é todo lugar, infelizmente, que isso acontece, mas eu acredito que boa parte das nossas comunidades a gente consegue fazer isso. Né? Reivindicar do serviço público, ter uma iluminação, ter esse espaço e aquela brincadeira e ter a calçada, né? Que são outras questões que a gente precisa. Muito importante também, você falou dessa questão de como é que eu olho a gestante. Aí eu vejo dois problemas. Um problema que para um determinado número de gestantes está faltando comida mesmo. Elas têm a dificuldade, isso pode ser uma coisa um pouquinho mais aguda, daí a pastoral da criança precisa atuar imediatamente, porque por mais boa vontade que o governo tenha de incluir na Bolsa Família, tem um serviço burocrático. Eu tenho que preencher o papelzinho, eu tenho que vir, tem que ter toda essa questão. E eu não posso dizer para a gestante, espera aqui, fica sem comer 2 meses, daqui a pouco chega o Bolsa Família. Então, essa questão de solidariedade, da comunidade se reunir, né, e dizer, olha, para você não vai faltar nesse momento, qualquer que seja o motivo, né, você tem o apoio. E não tem comunidade pobre no Brasil que não consiga ajudar uma gestante. A gente viu isso já desde a Segunda Guerra Mundial, né, quando a Holanda passou fome, né, porque foram cortados os trens e as gestantes ficaram passando fome, que principalmente, né, no início da gestação tem um efeito muito forte para o resto da vida. Né? Não só nessas doenças metabólicas que você falou, né, diabetes, a colesterol alto, toda a própria obesidade, mas até a saúde mental dessas crianças depois, quando adultos, tinham muito mais esquizofrenias, muito mais problemas de depressão e tal. Por quê? Porque a mãe passou fome na gestação. Então, isso daqui é um problema nosso, né, de comunidade, que a gente pode resolver. Um outro problema que a gente tem, daí um problema que eu vou dizer assim, dos meus colegas médicos, eu vou tocar um pouquinho a Regina como enfermeira, né? Mas a enfermeira, em geral, eu digo assim, olha, ela tem uma conduta na gestação melhor que certos colegas meus, que estão fazendo a mulher fazer dieta na gestação. É impossível, o porquê que você vai querer que ela faça dieta justamente nesses 9 meses. E até a gente ajudou, né, Carol, o Gilberto Cac nessa questão da pesquisa, de pensar. Eles fizeram uma proposta de ganho de peso da curva da gestante, mesmo para mulheres obesas, que mais ou menos falam que é aquela curva que tem na próprio cartão da gestante, que todos nós conhecemos. Não dá para a mulher ganhar menos do que 9 quilos na gestação. Né? Porque é o peso do bebê, o peso da placenta, a água, né? A mama que aumenta de volume, a perna que incha um tanto. Quer dizer, isso não é um ganho dela, é um ganho da gestação, mesmo que ela tenha o sobrepeso. E nessas curvas, pela mesma equipe que fez o cartão da gestante, né? A curva da criança, fez para a gestante, uma gestante normal ganha quase 14 quilos durante a gestação. Né? Então você vê, isso o CAC agora também mostrou mais ou menos o mesmo, né, Carol? Então o que a gente vê? Puxa, nessa fase a gente não faz dieta. Eu posso melhorar, né? Comer mais frutas, verduras, tirar descascar mais e desempacotar menos, né? Tirar os alimentos industrializados, tudo isso pode ser fazer, mas não tentar reduzir, né, esse ganho de peso. Por quê? Porque tem um efeito rebote. Toda vez que a gestante passa fome, né, vai mudando o jeito do organismo da criança. Isso também a gente sabe. Criança que passou fome na barriga da mãe, ela tem a tendência de ser um organismo poupador e se tornar uma criança com sobrepeso e obesidade. Assim como aquelas crianças que foram desnutridas nos 2 primeiros anos de vida. Quer dizer, essa desnutrição dentro da barriga ou nos primeiros anos de vida tende a levar à obesidade depois.
Muito bem, Nelson, já deu aí mais uma aula sobre os 1000 dias para a gente, né? A importância dos primeiros 1000 dias, gente. Vamos focar nas gestantes. A gente lança o desafio aí que cada líder acompanhe pelo menos mais uma gestante, né, irmã? Vamos tentar aí, vamos em busca das nossas gestantes, tá? É isso aí, gente. E Ariane, bom, já temos algumas mais perguntinhas para você, tá? Você falou bastante dessa questão, dessa complexidade que são né, os determinantes, o que causa obesidade. E aí vamos tentar amenizar um pouquinho isso. O que nossas famílias, né? Quem está nos ouvindo aí, nossos líderes e nossas famílias acompanhadas, o que elas podem fazer assim no ambiente delas, né? Para prevenir a obesidade. Depois a gente fala um pouquinho sobre a questão o que a comunidade pode fazer. Mas falando um pouquinho das famílias, o que você sugere que a gente possa começar? Bom, então, primeiramente, antes de falar um pouco, assim, né, o que a família pode fazer, eu coloquei aqui no Meet, não sei se pode, o link lá do site da PS, a parte de biblioteca, se puder compartilhar no YouTube, porque lá tem os materiais, vocês encontram os materiais do Ministério da Saúde. Aí um deles é, assim, né, os principais, né, os guias alimentares, o guia de atividade física, mas também foi recém-lançado agora o protocolo de uso do guia alimentar para gestantes, que é justamente isso que o Nelson trouxe, né, essa importância de, não é dieta, né, restrição, é a questão da alimentação saudável, né, então, principalmente reduzindo o consumo de ultraprocessado e priorizando os alimentos in natura e minimamente processados. Então, como que os profissionais podem fazer orientações breves, considerando também as especificidades e necessidades da gestação. Então, esse material ele está no site da PS e também o material que é o instrutivo para o cuidado do excesso de peso em crianças e adolescentes na atenção primária, que também já encontra-se disponível no site da atenção primária, do site da PS, né, que esse é o link que eu coloquei. Bom, o que as famílias podem fazer, né? Então, tem várias atitudes, assim, né, que os pais ou responsáveis pelas crianças podem fazer, considerando que são fatores que influenciam, né, o estado nutricional da criança. Então, por exemplo, os pais, eles são modelos, né, de comportamentos, né? Não adianta eu falar assim para o pai, né, a mãe falar assim para a criança, olha, coma fruta se eu não estou comendo fruta, né? Então, sai do celular se eu não saio do celular, né? Então, assim, né? Então, é modelo de comportamento. Se você quer, assim, né? Isso é super importante, né? A questão do que a gente chama de modelagem social, né? Então, os pais são modelos de comportamentos para tudo, inclusive para alimentação, para atividade física e para o comportamento sedentário. E outro fator importante também em relação à alimentação é que são os pais responsáveis pelo cuidado que vão controlar, né, o que é disponível e acessível para a criança naquele ambiente, né? Então, é claro assim, que a gente está vivendo um momento em que houve um agravamento, né, da insegurança alimentar e nutricional, né, aumento da pobreza, aumento da fome, né, no nosso país. E por isso que a gente precisa muito, né, de fortalecer a rede de proteção social, né, e também os equipamentos de segurança alimentar e nutricional, os sistemas alimentares que, de fato, vão trazer segurança alimentar e nutricional para essas famílias, né, e essa questão da renda que são super importantes. Mas, assim, os pais, eles vão controlar essa questão da disponibilidade e acessibilidade, né, então, por exemplo, se eu quero que a criança não tome refrigerante, eu não vou comprar refrigerante para casa, né, então, vou incentivar a tomar água, né, por exemplo. Então, essa questão da disponibilidade, acessibilidade, e também ele pode estar envolvendo, por exemplo, as crianças e adolescentes no preparo das refeições. É claro que isso como que ela vai ajudar, vai depender da faixa etária, né, vai ser de acordo com a faixa etária, mas pode estar envolvendo, por exemplo, no preparo das refeições, na compra dos alimentos, né? Então, às vezes pode ser que a família tenha uma horta em casa, né, incentivar que a criança, o adolescente cuide dessa horta, por exemplo. Então, o fato de estar ali fazendo a preparação da comida, estar envolvido naquele processo, de estar envolvido no processo de comprar, por exemplo, isso tudo já incentiva, né, já serve de estímulo para a criança ou adolescente, né, para consumir, fica mais estimulada a consumir aquela alimentação mais saudável. A questão de exercer, né, de fortalecer as habilidades culinárias, né, então os estudos têm mostrado que os pais com maiores habilidades culinárias, eles, geralmente, as crianças consomem menos alimentos ultraprocessados, então a gente sabe que para a gente colocar em prática, né, essa recomendação que o guia traz, de priorizar os alimentos in natura e minimamente processados, a gente precisa de fortalecer, né, nossas habilidades culinárias, então
A gente pode estar fazendo isso de diversas maneiras, né? Então, por exemplo, os profissionais de saúde, educação, por exemplo, pode estar fazendo oficinas culinárias, ou então a gente pode estar aprendendo uma receita na internet, por exemplo, e está envolvendo, né, criança e adolescente nesse processo. E também os pais, são eles que estabelecem as regras para a visualização de telas, né? Então, estabelecer esses limites, né, em relação à visualização de telas é super importante. E também essa questão de encorajar para atividade física. Então, o guia de atividade física, ele traz várias orientações de como que pode estimular a atividade física, por exemplo, dentro de casa. Essa questão do ambiente no entorno, ela é super importante, né? Por isso que é importante ações intersetoriais para criar esses espaços públicos, mas também que ele seja seguro e adequado para a utilização, né? De forma que as famílias se sintam mais seguras para levar as crianças e os adolescentes possam frequentar, por exemplo. Então, são exemplos de ações que a família pode estar fazendo. E, para finalizar, também a questão do hábito de fazer refeições em família. Então, vários estudos têm mostrado que o simples hábito de fazer refeições em família, não estar assistindo televisão, estar ali sentado, concentrado na comida, né, aquela questão do social que as pessoas faziam antigamente, mas isso foi se perdendo. Isso é um fator protetor que a gente precisa resgatar, né? Essa questão dos hábitos regionais, né? A gente está sempre priorizando, por exemplo, comprar alimentos daquele pequeno agricultor, das feiras, né, onde a gente vai encontrar alimentos mais baratos, a gente vai comprar direto do produtor, né? Então, a gente vai estar fortalecendo não só a economia local, mas também os alimentos daquela região, né? A produção dos alimentos daquela região e que vão ser mais baratos também, né? Então, e isso o guia traz, né? Sobre essa questão de onde comprar, né? Fortalecer essa questão dos circuitos curtos, né? Que é super importante, que inclusive as prefeituras podem fazer isso também, né? Fortalecer a agricultura familiar, né? Então, a gente tem ouvido diversas experiências no país, né? Então, por exemplo, teve cidade que priorizou a compra da agricultura familiar para compor as cestas que seriam distribuídas para as famílias, por exemplo, né? Então, tem várias ações assim que a gente tem visto experiências exitosas que podem ser implementadas nos municípios também. Muito bem, Ariane, excelente, né? Bastante dicas aí que você deu para as famílias. Então, agora eu já vou aproveitar o momento também falar do que a Pastoral faz em relação a isso, né? Você chegou a comentar aí dos materiais do Ministério da Saúde. A gente usa muito os materiais de vocês para embasar os nossos materiais, né? Então, nossos líderes aí que estão nos ouvindo, a gente tem lá no nosso aplicativo E-Alimentação, e aí que eu sou suspeitíssima de falar dele, mas é ali que tem, inclusive, todos os materiais relacionados ao Guia Alimentar da População Brasileira estão disponíveis nesse nosso material, Ariane, para todo mundo entender um pouquinho melhor o que traz esse guia, como é que o guia classifica os alimentos. Depois a gente vai falar um pouquinho mais, Ariane, sobre essa diferença entre alimento ultraprocessado, o que é, né? O que são os alimentos ultraprocessados, mas lá nesse material vocês encontram isso, em compreender um pouquinho isso, e a Ariane trouxe um ponto bem interessante, porque realmente, para a gente fugir desses alimentos industrializados, cheios de embalagens, a gente tem que saber cozinhar. E o povo da Pastoral sabe cozinhar muito bem, Ariane. Em todos os encontros que a gente vai, ô delícia que sai, né? E com coisas saudáveis, igual o que a irmã está aí atrás, cheio de fruta, verdura, legumes. E lá nesse nosso E-Alimentação, a gente tem muitas receitas que estão fazendo o maior sucesso, receitas, inclusive, que a gente tira outros materiais de vocês, tudo lá com o nominho do Ministério da Saúde, da Segan, mas está tudo lá e estão disponíveis para vocês, gente. Então, não deixem de ver, vocês líderes, coordenadores, não deixem de ver o E-Alimentação, que ele está muito rico. E é uma forma, né, da gente levar essa informação, inclusive para as famílias que baixaram o aplicativo, né, deles terem acesso a essa informação ali, na palma da mão, né, uma informação que vai trazer mais conhecimento e saúde, né, para a família, ao conhecer e saber fazer melhores escolhas. Inclusive, essa ação, Ariane, você chegou a falar das hortas caseiras, é uma ação que a gente incentiva, inclusive, a produção de hortas caseiras em pequenos espaços. Ali tem um passo a passo para se fazer uma horta com sementeira. Então, ali a gente tem ali uma ferramenta na mão muito boa, né, a gente aí da Pastoral, para, né, essas pequenas ações, né, que aos poucos vão fazendo a diferença, nem que seja, e eu tenho aqui meus temperinhos aqui na minha, apesar de estar morando no apartamento, tenho ali meus temperinhos, que você já consegue dar um sabor diferente para a comida, né? A gente, inclusive, né, recentemente o Ministério lançou o Guia da Atividade Física, nós já colocamos parte dessas orientações, né, a gente acompanha crianças de 0 a 6 anos,
Então, toda essa orientação em relação à atividade para essa faixa etária, a gente incluiu também no E-Brinquedos e Brincadeiras, no nosso Guia do Líder, gente, vão lá, tem alguns tópicos relacionados a isso que a Ariane falou. Então, assim, são orientações novas aí que a gente está colocando em disponibilidade para todo mundo aí, porque a gente sabe que aos pouquinhos essas informações vão chegando aí até o nosso público, né? A gente tem aí um material muito bom, que é o E-Brinquedos e Brincadeiras, que incentiva muito o brincar em lugares abertos, espaços verdes, né? Fazer brinquedo. Então, assim, que a gente sabe que isso é algo que as famílias podem fazer, né? Inclusive, as famílias podem baixar nosso aplicativo e ter esse acesso, né? De estar ali na mão com esse tipo de material para eles poderem implementar isso, né? Colocar isso em prática nas suas famílias, né? Então, já podendo fazer um pouquinho de propaganda aqui, se alguém quiser Eu queria agradecer o pessoal do Brasil inteiro, estão gostando muito, Ariane, do que você está colocando. O pessoal está falando ali da dificuldade em Santa Catarina, do pré-natal, né? E aí toca um pouquinho na minha parte, né? De estar levando para o Conselho de Saúde, de estar indo conversar no posto de saúde, de estar indo conversar na Secretaria de Saúde, sabe? É a Lúcia que está colocando ali no YouTube, né? Para ver essa questão do pré-natal, que é tão importante, né? Tanto a Ariane quanto o Nelson colocaram essa questão, e depois a gente pode conversar aí, Lúcia, para a gente dar umas dicas mais para você de como incentivar as mulheres a fazer o pré-natal e também a chegarem lá. É gente de todo o Brasil, Ariane, é Mogi das Cruzes, é São Raimundo, é Pelotas, Rio Grande do Norte, Patos, é muita gente. Minas, a Ariane é de Minas, né? BH, tem gente de todo lugar aqui. E é isso, então. Depois a gente vai colocando ali, se tiver mais alguma pergunta para você do pessoal do YouTube. Eu estava acompanhando aqui a Lúcia Cordeiro, de Sangão, Santa Catarina, conheço, mas ela fez uma observação que às vezes preocupa, esse contato online. Né? O contato online é a opção preferencial pela classe média. Por quê? Porque a gestante precisa morar em um lugar com sinal de internet. A gente sabe que as operadoras de celular não priorizam a área pobre, priorizam internet para os ricos. Segundo, ela precisa ter um celular compatível e estar com a conta em dia. E mais, se você tem gestantes adolescentes, gestantes com problemas familiares, essas gestantes nem sempre se apresentam. Então, a gente precisa sair, ir de casa em casa e fazer a busca. Estive agora em Santa Catarina, mais na região de Chapecó, e a gente olha como é importante, né, você buscar a gestante, e eu fiquei maravilhado como as gestantes gostaram de baixar na hora o nosso aplicativo. Porque o nosso aplicativo, antigamente, quando era só o guia impresso, eu falo assim, o sonho da doutora Zilda sempre foi que cada mãe tivesse o guia do líder. Né? Mas custa caro, né? Mesmo com todo o apoio do Ministério da Saúde, né, você imprimir o material educativo e entregar para cada mãe era impossível. Hoje não, hoje ela consegue ter toda essa informação. E a gente vê os olhinhos brilhando, né, Carol, quando as mães começam a ver aquelas receitas, né, porque a gente já não tem hoje o costume, que eu tive a oportunidade de a gente sempre comer juntos, daí um vai ensinando o outro, todo mundo finaliza a refeição. Hoje, na vida corrida, que é principalmente para as pessoas pobres, porque elas moram mais longe do serviço, passam mais tempo no transporte público, né, elas têm menos oportunidades que a gente. Então, essa troca de receitas, ou final de semana, ou como fazer juntos a refeição, ou mesmo na própria celebração da vida. Porque a gente vê, o Papa chamou atenção agora para a questão do Dia do Pobre, que ele falava que o pobre, né, não é alguém para ser um objeto da nossa atenção, para receber uma cesta básica. Não, o pobre tem capacidade e ele pode contribuir e ele partilha como faz todo dia. Então, essa partilha dele ajudar a fazer o lanchinho da celebração da vida já vai ganhando a cancha para fazer o suquinho de limão com a couve batida para ficar com aquela cor maravilhosa e acrescentar umas vitaminazinhas a mais. Criança adora o jeito de fazer, o jeito de colaborar. Ou na nossa primeira experiência que a gente teve de horta caseira, lá em Realengo, em Rio de Janeiro.
Eu lembro da senhora, a casa dela não tinha nem janela, era só porta que dava para a rua, um cubículo que é menor do que o cantinho que eu estou aqui. E ela começou a plantar numa bacia dessas de geladeira, né, quebrada, que tinha embaixo, mais um baldinho, e um menininho pequenininho mexendo também. Ele falava que era a piscininha dele, né, ele mexendo na terra porque a mãe plantava. E ela comentando, puxa, era um estresse danado dentro de casa, né, quando a criança começou a brincar para o lado de fora, eu brincando dela, não tinha espaço, ela plantou para o lado de fora de casa, pregou uma xixe subindo na parede, que era o jeito que ela tinha, e daí ela falou, eu não tenho horta, com medo que roubasse. Começou uma relação com a vizinhança, que todo mundo que passava dizia, puxa, que bacana, olha só que ela não tem espaço, e veio. Nisso veio uma menina de 12 anos, trazendo a mãe, a menina de 12 anos é bacana, né? Mãe, olha só que vergonha, a gente tem quintal e não aproveita, ela plantando até na parede. A mãe dizendo, mas filha, eu não tenho essa experiência. A senhora ensina a gente, né? E como isso foi mudando a história da comunidade. E mudando mais ainda, que eu achei muito bonito em Realengo, daí eles me levaram a uma pequena horta comunitária. Pequena não, era meia quadra, né? E mas como é que conseguiram esse espaço? O proprietário aqui desse terreno estava com medo que o pessoal invadisse. Então ele cercou e pôs vigia. Daí a gente foi conversar com o vigia se não emprestava para a gente a terra para fazer horta. Daí o senhor colocou água encanada para fazer a horta, né? Daí o pessoal foi perguntar, ele falou, não, eu estou tendo lucro, porque quando tem horta, baixa o IPTU, eu pago menos imposto. E o que virou aquela horta? Virou o parque de diversão das crianças. Né? Porque você plantando, a criança correndo atrás de minhoca, atrás do tatuzinho, vendo o que tem, plantando, levando para casa. Eu falei, mas que coisa mais bonita, né? Que espaço seguro para brincar, o espaço, como a Mariane falou, assim, saudável, que você vê crescer, tudo que você vê crescer e ajuda a plantar, você tem vontade de experimentar. Isso está ao alcance de muitas famílias. A gente pode aproveitar cada cantinho, né? Aproveitar essas meninas de 12 anos que ficam, mãe, podemos fazer algo mais. A gente tem muito o que fazer aí, gente. E aí passo já até para a próxima pergunta, Ariane. Dê dicas aí para os nossos líderes, o que fazer nas comunidades, né? Nelson já deu aí uma boa sugestão. O que na comunidade pode ser feito assim, né? Dentro de dentro da sua competência, da sua possibilidade, mas nessa união, né, nessa rede que pode promover aí uma alimentação saudável, um espaços seguros aí para que se previna também a obesidade. Fala um pouquinho para a gente, Ariane. Bom, um elemento muito importante para todas as ações que, de um certo modo, traz algum bem-estar, algo bom para a comunidade, para a sociedade, é a questão da participação social. Isso é fundamental, né? A participação social. E quando eu falo participação social, a gente reconhecer nós como cidadãos que temos direitos e a gente tem que estar ali cobrando e fiscalizando pelos nossos direitos, né? Então, sempre que possível, né, participar nos conselhos de saúde, eu tenho os conselhos de educação também, né, essa questão de tentar, o que eu posso fazer como cidadão, de forma que eu possa estar melhorando, né, e reivindicando, cobrando, porque aquele ambiente que eu vivo realmente seja propício para ter uma qualidade de vida, né? E quando a gente fala de cidades saudáveis não só para a promoção da atividade física, alimentação, mas para tudo, né? Para a questão da saúde mental, né? Que é uma coisa assim que a gente tem visto que realmente é uma grande preocupação cada vez mais. Então, essa questão da participação social ela é extremamente importante. E reforçando aqui novamente a importância, né, dos guias alimentares, os guias, eles trazem muito sobre essa questão, assim, né, dos direitos, né, então, por exemplo, o Guia da Criança Menor de 2 anos, ele tem um capítulo só para falar sobre o que existe de política, o que é de direito do cidadão, né, então, por exemplo, uma delas é a NBCAL, né, que tem uma série de regras, né, uma legislação falando sobre essa questão da proibição, né, da publicidade frente mamadeiras, formas, por exemplo, que podem, né, de certo modo, ser prejudicial para o aleitamento materno.
apesar de existir a lei, na prática a gente vê assim, várias infrações, por exemplo, né? Então, é importante assim, a gente saber o que existe, né? E também, por exemplo, cidades que não têm algumas ações, como, por exemplo, a questão de licença de maternidade, né? Garantir licença de maternidade pelo menos 6 meses. A gente sabe que essa ação é uma ação assim, importantíssima para a gente ter conseguido aumentar o aleitamento materno nos últimos anos, por exemplo, né? Então, isso é super importante, né? A gente reconhecer assim, reconhecer também não só nossos direitos e também saber, né? Conhecer mais sobre o guia alimentar, sobre o guia de atividade física. Então, por exemplo, quando a gente entende o que o guia alimentar propõe como sobre o que é uma alimentação saudável, a gente começa a entender por que, por exemplo, o PNAE por que o FNDE publicou a Resolução 6, por exemplo, né, no ano passado, alterando, né, algumas questões em relação à alimentação, Política Nacional de Alimentação Escolar, de forma que ela estivesse mais alinhada ainda com o guia alimentar. Então, por exemplo, a Resolução 6 traz várias recomendações, né, vários elementos, como, por exemplo, olha, tem os alimentos ultraprocessados que não podem ser utilizados recursos do PNAE para comprar esses alimentos, eles estão restringindo mais ainda a participação dos ultraprocessados nas escolas e estão ampliando com essa resolução a variedade e a quantidade dos alimentos in natura minimamente processados. Então, isso é muito importante, até para a sociedade entender, né, assim, por que tá agora na creche não pode ter açúcar, né, porque o guia alimentar traz sobre isso, né, que é uma recomendação importante, né, considerando os primeiros 2 anos de vida, que é uma fase sensível para a formação de hábitos alimentares. Então, até para a gente entender, isso é importante para a gente entender o porquê de certas políticas e fortalecer, olha, realmente tem que seguir o que está na resolução, né? Então, participar dos conselhos, né, de educação, por exemplo. Então, são essas ações e também, assim, fortalecer os equipamentos de segurança alimentar e nutricional, né? Então, quando eu estou priorizando comprar, por exemplo, do pequeno produtor, né, nas feiras, por exemplo, hoje em dia, com a pandemia, né, tem essa questão que uns que já entrega via aplicativo também. Então, quando a gente prioriza o pequeno produtor, né, que está vendendo os alimentos ali nas feiras, por exemplo, a gente está fortalecendo a economia local e está fortalecendo o sistema alimentar que é mais saudável, né? As hortas têm um poder incrível, assim, não só dessa questão da segurança alimentar e nutricional, mas também do ponto de vista educativo também, né? Como o Nelson mencionou, é um espaço que acaba sendo educativo, né? Então, vou até citar aqui um exemplo, né? Que uma ação, assim, que foi simples, mas que foi super importante. Lá em Belo Horizonte, quando eu trabalhava lá, eu lembro que tem algumas áreas, né, as regiões mais pobres, que são tipo desertos alimentares mesmo, que são regiões que quase não encontram local para vender frutas e hortaliças a um preço mais acessível, e quando encontra, só tem poucas variedades, é só cebola e tomate, por exemplo, né? Então, aí uma nutricionista, né, uma amiga minha que trabalhava lá na atenção primária, ela percebia isso, assim, ela falava sobre alimentação, mas a família não tinha onde comprar, né? Naquela região não tinha onde, né? Então, foi aí que ela viu que tinha alguns terrenos, assim, da prefeitura que não estavam sendo ocupados, né? Então, ela entrou em contato com a prefeitura ela tem essa iniciativa de fazer as hortas, né? Assim, quando a comunidade entra em contato, olha, aqui tem uma horta, então a prefeitura ela vem com esse apoio, mas quem tem que manter essa horta é a comunidade que mora naquele local. Então, eles conseguiram, né, implantar a horta naquele espaço, e foi muito interessante porque, assim, foi uma troca, né? Falei assim, olha, aqui você pode pegar para plantar na sua casa, ou então até levar para cozinhar na sua casa, né? Levar esses alimentos, mas é importante que você também cuide dessa horta, né? Então, ali é de todos, é um espaço de todos. Então, é um espaço assim, que ajudou um pouco sobre essa questão, né, das ofertas dos alimentos, né, essa questão da acessibilidade, e também é um espaço que ela utilizou, por exemplo, para fazer as oficinas, né, educativas, por exemplo. Então, essa questão mesmo de a gente entender como que aquele espaço, é preciso que eu posso fazer, né, para que aquele espaço que eu vivo, né, realmente favoreça a qualidade de vida, favoreça as escolhas saudáveis.
Muito bem, Ariane, aí, bastante dica aí para gente, né, para nosso pessoal aí. E, bom, a gente falando, Ariane, a gente tem algumas ações aí que realmente estão bastante voltadas, não só para a obesidade, mas para toda a saúde da criança, saúde e nutrição da criança. Nós temos ações que são voltadas para a questão do controle social, né? Nós temos a Regina responsável pela ação do articulador de saúde, né? Então, muitas paróquias, né, têm o nosso articulador aí, que é aquele justamente a ponte, né, entre o Conselho de Saúde, a pastoral, o Serviço de Saúde, faz essa ponte aí para a gente, para realmente a gente sempre batalhar juntos, né, para todo mundo ter os seus direitos respeitados, né, e especialmente para que a criança consiga atingir todo o seu potencial. E a gente tem uma ação na Pastoral da Criança, que é essa que a gente quer falar agora, que é o acompanhamento nutricional, falamos rapidinho no início ali, mas é a ação que é o momento onde o nosso pessoal, né, os líderes e da pastoral que estão nos ouvindo, fazem o peso, as medidas de peso e altura no momento da celebração da vida. É um momento que a gente está agora aos poucos retornando, né, que foi o período que parou durante a pandemia, mas é que ela é essencial justamente para fazer o acompanhamento do estado nutricional das crianças. E a gente tem aí esse diferencial de que esse peso e altura já é incluído direto no aplicativo, já sai ali no momento, né, depois de todo passar por uma avaliação por dentro do aplicativo ali, já sai o estado nutricional da criança e o líder tem ali na mão já as cartelas de orientação voltadas para aquele estado nutricional, né? E a gente está nesse momento agora tentando de alguma forma retornar, a gente teve um período parado aí, e a Regina vai falar um pouquinho aí sobre esse retorno, né? A gente precisa, né, que o acompanhamento também volte para que a gente consiga aí retornar aí ao acompanhamento, né, com mais precisão das crianças agora, até porque a gente está vendo esse problema aí de talvez estar realmente aumentando os extremos, tanto obesidade como desnutrição. Quer falar um pouquinho então para a gente? Falo sim. Então é bem importante nesse retorno, né, a gente levar em consideração a visita domiciliar primeiramente, né, presencial, que a gente já viu e aí em alguns comentários, né, a gente já sabe que o presencial você consegue analisar, observar e orientar melhor. E aí, aos poucos, também a celebração da vida, né, desde que o pároco local, né, a prefeitura esteja aí de acordo, né, com que a gente volte a se reunir. E é importante, então, levar em consideração quando a celebração da vida retornar, que é esse momento, Ariane, onde a gente faz o peso, a altura, conversa com as mães ali mais tete a tete, né? E tem lanche gostoso e tal, de que a gente tenha toda essa cuidado aí, né, com a contaminação. A gente lançou uns videozinhos, já está no nosso YouTube, né, de como fazer para higienizar a balança, como fazer para, né, ter esses cuidados com os nossos instrumentos, né, para a gente estar evitando então a contaminação, usando sempre a máscara, o álcool em gel, e dá para retornar, né? Lembrar de usar a máscara, de não tirar a máscara, né? Preparar os kitzinhos da alimentação ali das frutinhas, já que a gente está falando tanto da alimentação saudável, para as crianças estar levando, porque nesse momento aí que a gente tira a máscara, que a gente pode também estar se contaminando, né? Lembrar que a cada criança tem que fazer a higienização ali, né? Da onde a gente coloca a criança na balança, do estadiômetro, onde fica a superfície que está o estadiômetro. Isso é bem importante, né? E aí dá para a gente voltar, né, com toda a segurança. A gente tem a parte das brincadeiras durante a celebração da vida. Dá para retornar, a gente pode até incentivar nesse momento, né, que a família brinque ali com a mãe, né, com a criança. Que a família, quem leva, o responsável, brinque, né, para não ter esse contato. Então, é um momento bem importante. A gente tem ali no YouTube, aproveitando que eu estou falando, que o pessoal está falando, né, da importância dos nossos materiais. A Carol já falou ali do E-Alimentação, tem o E-Brinquedos e Brincadeiras, o Guia do Líder. E é bem importante, sim, que todos nós da pastoral, né, a gente consiga estudar, olhar. E a gente queria reforçar essa parte, né, da família também poder baixar, né? De eu ler junto com a família, de eu incentivar a família a olhar as receitas, de repente até fazer junto ali as receitinhas, né? Se a mãe tem aquela dificuldade. Eu lembrei agora que eu estava vendo o comentário uma vez que eu fui para Guatemala e a líder era uma líder só na comunidade e ela ensinou a fazer o suco de cenoura com laranja. Só que ela primeiro deu o suco.
E todas as crianças adoraram, né? E aí depois ela ensinou, as mães ficaram, meu Deus, é de cenoura, mas meu filho nem gosta de cenoura. Então acho que se fazer junto também é legal, né? E a pastoral ela tem esse jeito, né, de ensinar, de estar junto com as famílias. Então é isso, né? E como a Carol colocou, é colocar o peso à altura ali, né? Quem tem um celular na comunidade pode estar fazendo, já sai o índice de massa corporal ali, as cartelas para compartilhar. Hoje está tão fácil, né? Não precisa nem entregar mais na mão e a família sai orientada já da celebração da vida, dá para reforçar isso durante a visita domiciliar também, para que a gente contribua aí com essa diminuição, então, da obesidade infantil. Agora tem que lembrar, eu estive esses dias, o pessoal em reunião, né? Então, todo mundo de máscara, bonitinho, sentado à distância e tal. E na hora que ia falar alto, tirava a máscara, né? Que justamente na hora que você põe potência para jogar o vírus longe, você tira. Enquanto está paradinho, você diz, gente, não tira a máscara para falar, né? Ah, tá tudo bonitinho o batizado de um sobrinho. Tudo perfeição, distância e tal. Daí é fotógrafo no final. Agora aglomera e tira a máscara para foto. Eu falei, não, quando aglomera, não tira a máscara. Vamos aglomerar para fazer o lanchinho. Então, esses cuidados a gente precisa sempre lembrar, né? O vírus gosta de boca para boca, e quanto mais alto você fala, mais longe ele vai. Então, a gente precisa tomar sempre esse cuidado. Agora, é muito importante também a gente ver como é que coloca os pais para participar. Os pais e as mães, como é que eles podem ajudar, né? De vez em quando a gente ouve assim, puxa, mas a pessoa lá, eu fui na casa dela, parece que a higiene não é o forte. Sim, mas justamente quando você vai preparar, fala, vamos lavar a mão ali primeiro, lava, passa os 30 segundos, que é importante, não só para matar esses bichos, mas os outros também, né? E você começa a fazer uma instrução que vai para o resto da vida. Né? O pessoal, de vez em quando, a questão de multimistura. Se você faz na comunidade, aproveita o que tem, é tudo que a gente está ensinando hoje, né? Eu aproveito o alimento local, aproveito integralmente, mas a mãe faz e ela aprende. E se ela mudar de comunidade, pobre migra muito, né, por questão de custo, questão de aluguel, de oportunidade de emprego, ela não fica na dependência da gente. Então, se a gente quer mesmo, de fato, fazer o que a Pastoral da Criança propõe, das mães caminharem com as próprias pernas, a família caminhar com as próprias pernas, nós temos que dar os instrumentos. O instrumento, hoje, é o aplicativo, é a capacitação, né, para ela conseguir caminhar, né, fazer as coisas sem ficar na dependência da gente. Porque eu achei muito bonito e me chamou a atenção demais quando eu estava pensando se ia fazer medicina ou não. Daí minha mãe me deu um livro de pediatria, de um pediatra inglês, que trabalhou na África, e ele falava, a função do pediatra é tornar-se inútil. Eu fico assim, mas como é que eu vou me tornar inútil? Depois eu fico pensando, sim, a nossa função é essa mesmo. Imagine se a gente conseguir, cada pai, cada mãe, quem cuida da criança, né, saiba tudo sobre aleitamento materno, sobre preparo de comida, brinquedos, brincadeiras, fazer a horta, ou se não souber, ele saber onde buscar essa informação, aí sim a gente está cumprindo o nosso papel, de não causar a dependência. Mesmo, Ariane, a gente está falando muito agora, as cestas básicas que o pessoal tem distribuído, a gente tem falado, olha, a gente não deveria nem bater foto de quando entrega uma cesta. Né? Porque quem gostaria de ser humilhado recebendo uma cesta porque não consegue, com seu próprio esforço, o sustento para sua família. Né? E a gente vê, a boa parte das vezes, quem recebe aquele sorriso amarelo. Eu preciso agradecer, mas não é essa situação que eu queria. Eu queria caminhar com minhas próprias pernas, eu queria ter um salário digno, eu queria ser capaz de ter a minha despensa, né, e ter o tempo para fazer a refeição junto com meus filhos. Então, se nesse momento precisa, e muitos precisam, né, pelo menos que não tenha essa situação de você todo contente e a família infeliz por precisar de algo como a cesta básica. E também, na época, eu morei no Maranhão, 88, 89, o que a gente viu? A diferença entre distribuir cesta básica e o Bolsa Família. Né? Eu vi um senhor oferecendo mandioca da sua produção para um vizinho
E o vizinho falou, não, mas o governo me dá farinha pronta. Então, eu estou concorrendo de forma desleal com o produtor. Em 3 anos, ele ia também, não tinha para quem vender a mandioca, não tinha por que plantar, ia se tornar também independente. Na hora que você colocou esse recurso na mão da comunidade, né, quando a gente propôs, né, isso, não sei se você sabe, mas o Bolsa Alimentação, naquela época, com a Michelle Lessa, né, junto com a Denise Coitinho, quando a Pastoral da Criança propôs e cutucou a Denise Coitinho, falou, olha, por que não fazer? Entregar o recurso na mão da família. Porque a gente já sabe há muito tempo que cada vez que eu distribuo comida, eu faço uma concorrência desleal com o produtor local. Naquela época, 70% da farinha de mandioca consumida no Nordeste era fabricada aqui no Paraná. É porque o governo tem que comprar grandes quantidades, tem que fazer o envio e tal. E a farinha produzida no Paraná acabava com a produção do pequeno produtor no Nordeste. Com o Bolsa Família, isso reverteu. A gente tinha um município piloto no sul do Piauí, Caracol, divisa com a Bahia, fazendo diversas pesquisas para saber tendências e tal. Daí, de repente, chegou, quando eles mediam, o pessoal fazia a estatura, né, até adolescentes, chegou um rapaz de bicicleta, dona, eu preciso mais 6 quilos de farinha. E a mulher, para quê? Porque se eu vendesse 6 quilos, chegou a bicicleta que eu queria comprar e é o que falta para inteirar a bicicleta que eu quero. E a dona da casa de farinha deu uma piscada para a gente. Ih, já vendi tudo, não tem mais nada. Pelo amor de Deus, eu preciso e tal. Ela brincou, entregou 6 quilos, ele saiu de bicicleta para vender, com a bicicleta velha, porque ele tinha... Quer dizer, você produziu localmente, você incentivou o jovem a sonhar com o futuro, a construir esse negócio, sem contar o exercício, porque ele saiu numa velocidade com a bicicleta que, olha, só isso já teria valido a pena. Então, essas políticas estruturais, a gente precisa, né, acreditar que a família é capaz, né, o Papa fala tão bonito agora, né? Todos são capazes e o pobre, especialmente, é capaz da partilha. Ele é capaz de ajudar, a gente precisa acreditar, sair do nosso pedestal e, principalmente, cada vez que eu fiquei extremamente surpreso em Santa Catarina, quando estive agora recentemente, semana passada, em Chapecó, a gente parava os jovens no meio da rua, e às vezes até assim de 12, 13 anos, e dizia assim, olha, eu estou procurando aqui gestante, criança, sabe onde é que tem? Ah, aqui para baixo está cheio, ou para ali, onde é que tem criança pequena, ali para cima. Mas você não quer que eu mostre? Daí, você vem comigo? Foi. E a jovenzinha de 13, de 10 anos foram, a mãe com a criança pequena, daí se pede o aplicativo, me ajuda a fazer essa visita aqui. Daí eu entreguei o aplicativo para ela, o que eu faço? Ela falou que não é cadastrada, te vire. Ela foi lá, bom, criança, achou o sinalzinho demais, cadastrou a criança, daí eu pedi, agora faz a visita junto comigo aqui. Daí ela ia fazendo a pergunta, a gente percebia a inteligência dela, né? Ela lia o negócio, já reelaborava a pergunta para conversar com a mãe, mas isso em termos imediatos, e morando em uma favela. Quer dizer, a capacidade dessa menina de 13 anos, né, conduzindo e, mesmo tempo, questionando, puxa, mas isso daqui, e por quê? E daí ela debatendo com a mãe. Então, se a gente aproveita essa oportunidade, por quê? Porque ela está com 13 anos hoje. Daqui a pouquinho, né, espero que daqui mais de 10 anos, ela também vai estar gestante, já vai ter aprendido e vai encontrar uma nova forma de se inserir na sociedade. Um outro lado do Ministério da Saúde está preocupado com pré-adolescentes, adolescentes e jovens e o aumento da tentativa de suicídio. Ou, às vezes até o fato. Né? Por quê? Porque nesse momento de polarização, de confinamento e tudo, o que você vê? O jovem não enxerga muitas vezes a importância que a vida dele tem para a transformação do mundo. Na hora que se oferece essa oportunidade de partilhar o conhecimento, de se sentir útil, começar a agir hoje, ele já vê que ele pode fazer diferença no mundo. E segundo, ele tem o pertencimento, ele tem uma comunidade que está junto. Então, é essencial agora, né, aproveitar esse jovem para fazer junto, a gente vai brincando, vai fazendo, a responsabilidade é nossa, né, ele está lá para ajudar, usar da habilidade que eles têm, para celular, como a gente brinca, parece que as crianças já nascem com os dedinhos fazendo assim, né?
Mas antes dos dois, não, né? Vamos afastar um pouquinho da tela, aproveitar no momento necessário, mas aproveitar isso daí e a força que eles têm para construir a sociedade que a gente precisa. E aproveitando aqui um pouquinho, eu lembro sempre do tio Dom Paulo, quando ele falava das 3 características da gente chamar o jovem. Então, a primeira questão é chamar para a rua. Nunca chamar para 4 paredes, porque ele não quer. O espaço dele é no mundo, ele está acabando de sair de casa, né? Ele está começando a descobrir o mundo. A segunda coisa começa a fazer já. Ah, não, vamos fazer 17 etapas de capacitação no Guia do Líder. Já foi, né? O que você pode me ajudar aqui? Como é que faz? Não, já ajuda a mãe, já ajudou a baixar o aplicativo, já tira a dúvida. É o meio dele. E o terceiro, que eu estranhei quando o tio Dom Paulo falou, o jovem vai sumir. Graças a Deus. Graças a Deus ele vai pegar um emprego, graças a Deus ele vai passar numa faculdade, graças a Deus ele vai constituir família, mas aquilo que ele já ajudou, ele fez bem, e a sementinha está plantada para a transformação do mundo. E com o aplicativo a gente tem a grande vantagem que o que ele fez, ele já pôs na nuvem e o próximo continua. A gente não tem nenhuma solução, né, nessa continuidade, na interrupção no que ele já foi feito. Então precisamos ter coragem, né? A gente tem o conhecimento, o Ministério da Saúde, especialmente na área de alimentação e nutrição, é um parceiro muito confiável, de muito tempo, um pessoal que enxerga longe, um pessoal que está preocupado em fazer hoje, mas já está percebendo o que precisa ser feito também amanhã, né? Nos dá o apoio financeiro necessário para fazer isso. E o mais curioso, o mais importante do Ministério da Saúde, que eu vejo nessa perspectiva de longo prazo, por exemplo, uma vez veio um bispo, que era responsável pelas pastorais sociais, e puxou a orelha da gente. Falou, comprar o lanche, as coisas para fazer na celebração da vida no supermercado, vocês chegam lá, pagam o que eles pedem e nem desconto não consegue. Por que não compra do vizinho? Por que não incentiva, como você mesmo falou, Ariane? Daí a gente foi conversar com os técnicos da DICOM, que fazem a prestação de contas, e eles falaram assim, bom, não tem problema nenhum ter o recibo da comunidade, né, porque é um volume baixo de recursos, tem a contrapartida que é o acompanhamento da criança gestante que a gente consegue enxergar, a gente aceita e o pessoal pode comprar da vizinhança. E isso já deve fazer aqui uns 10 anos, pelo menos, né? Então já passou aqui a Controladoria Geral, a CGU, já passou a Receita Federal, já passou todo mundo e viu que esse método funciona, que a gente consegue usar de parte de recurso do Ministério da Saúde para usar a produção local para aproveitar o alimento fresco. Né? Porque se você compra no supermercado, a tendência é comprar coisa que não estraga. E daí já vem aqueles industrializados que a gente não quer. Né? E o alimento fresco é o que a gente precisa e pode ser feito. E daí veio descascar, veio aproveitar, veio caminhar para buscar no vizinho e incentivar essa produção local. Muito bem, Nelson, isso aí. A gente tem, assim, alguns minutinhos para terminar, gente. Rê, tem alguma pergunta aí bem específica, bem chave que a gente pode fazer para a Ariane, que eu sei que deve ter algumas aí. Então, a gente estava com uma dificuldade no início, mas agora não tem nenhuma aqui para ela. O que a gente tem os comentários do pessoal, até o pessoal colocando bastante aqui sobre a gestação, as gestantes, né? A importância aí de estar acompanhando, o pessoal falando dessa última fala do Nelson, né? Alguém colocou ali que já aproveita essa menina, em vez de ser gestante, ser líder, né? Da Pastoral da Criança. Então, é verdade, né? Acho que quando a gente traz o jovem, a gente consegue muita coisa. E tenho certeza aí que no Ministério da Saúde a gente também deve ter essa mesma, né, preocupação aí, trazer o jovem sempre junto. Essa questão da gravidez na adolescência tem que lembrar também a experiência que foi feita no estado de São Paulo, aquele projeto Sonhar Vale a Pena, em que eles fizeram comparação, chegava na escola, distribuía tudo quanto é método contraceptivo, ensinava sobre prevenção na gravidez e tudo, e diminuíram 4% a gravidez na adolescência. E no momento que incorporaram um novo componente, que era sonhar vale a pena, diz assim, por que não qual que é o teu sonho? Por que você não deveria engravidar agora?
eles conseguiram diminuir 5, 10 vezes mais a gravidez na adolescência, porque colocaram uma perspectiva de futuro. Então, esse construir a esperança na cabeça, como foi bem colocado aqui, eu estou dando uma olhadinha, né, Marlene? Que está escrevendo aqui no YouTube, isso é muito importante. Quer dizer, é o engajamento, é o sonho, é a participação na comunidade, é a perspectiva, puxa, eu posso fazer diferença nesse mundo, mas para fazer diferença nesse mundo, eu preciso também de algumas habilidades, eu preciso de algum empenho, né? E não é nesse momento que a gravidez vai me ajudar a fazer essa mudança. E na hora que você coloca esse sonho e essas possibilidades, essa construção de rede, começa a mudar a cabeça dos adolescentes, né? Não só do menino, a menina também, e é muito importante a gente conseguir, então, nisso. E algo que é muito importante para a gente é engajar esses jovens no mutirão em busca das gestantes. Quer dizer, é ir de casa em casa, perguntar se tem gestante, entregar o nosso panfletinho ali, o santinho dos primeiros 1000 dias de vida, né? Por quê? Primeiro porque ele começa a conhecer a comunidade. Não é só da casa para a escola, da escola para casa. Ele começa a caminhar, ele começa a ver a realidade e começa a sentir a importância que ele tem para fazer isso, né? Que ele pode contribuir com o mundo e traz as gestantes para a gente. Eu lembro de foi em Tocantins, né, uma dificuldade que a gente estava tendo com coordenação paroquial, e uma senhora que trabalhava na limpeza da creche. E ela falou, puxa, mas não dá para deixar, eu não entendo muita coisa, mas me prontifico. E daí falaram que era para fazer mutirão, ela fez. Parece que na primeira passada que deu, ela achou 30, 40 gestantes. Em um mês tinha achado mais de 80. E daí eu achei mais bonito ainda, na simplicidade dela, aquela gestante, em uma casa completamente destruída, sem perspectiva, sem possibilidade, passando fome, e ela não sabia o que fazer, perguntou para ninguém sabia o que fazer. Daí o que você fez? Eu fui lá na Câmara de Vereadores, marquei uma audiência e conversei com todos os vereadores e o prefeito junto. Quer dizer, ela saiu da limpeza da creche e mostrou, olha, pelo compromisso dela em buscar uma solução para o gestante, eu mobilizo, inclusive, como a Ariane falou muito bem. Por quê? Porque o Estado precisa cumprir o papel dele. Né? Então, o Estado sem a sociedade não consegue fazer, mas a sociedade também tem que ser parceira, né, do Estado para juntos a gente construir essa sociedade justa e fraterna que todos queremos. Muito bem, Nelson. A gente fica sempre emocionado com essas falas. Vamos lá, gente. Bom, gente, estamos aí 1 minutinho para terminar a nossa live, então eu vou passar, né, para finalizar aí para você, Ariane, para você dar suas palavras finais, e aproveito aqui para te agradecer enormemente você ter participado aqui com a gente, enriquecer aí essa nossa conversa, esse nosso diálogo sobre obesidade. Sem dúvida, tirou dúvida de muita gente. Pode falar aí, Ariane. Bom, então, eu quero agradecer novamente pelo convite, foi um prazer estar com vocês, assim, foi um debate muito legal, muito importante também. A Pastoral da Criança é um importante parceiro do Ministério da Saúde nessa agenda da prevenção e atenção à obesidade infantil, não só pelas ações, né, que já vem fazendo e pelas importantes ações que já vem fazendo, mas também por esse compromisso, né, que eles assumiram, né, está aí junto com o Ministério da Saúde aí nessa agenda. E assim, como eu falei, né, diversas vezes na minha fala, o problema da obesidade infantil é um problema que todos precisam estar envolvidos, assim, a gente precisa, isso é muito importante ter isso em mente, inclusive para a gente evitar o estigma da obesidade, a culpabilização do indivíduo e suas famílias, né. A gente precisa entender, né, o contexto que os indivíduos vivem, né, que principalmente, né, pessoas que estão em insegurança alimentar e nutricional, né, então a gente precisa entender que todos têm o seu papel, né, todos da sociedade, da comunidade, e os gestores, o Estado também precisa fazer o seu papel, né, então é isso que a gente, assim, né, com o Ministério da Saúde pretende fazer, né, induzir as ações intersetoriais, né, então, nessa agenda a gente sempre reforça a importância disso, a gente reforça a importância das ações intersetoriais no Guias Alimentares, né, no Protege a gente reforça a importância disso, né, porque realmente a gente precisa de ações de diversos setores
para que, de fato, a gente atue nos múltiplos determinantes, né, e que realmente a gente consiga avançar nessa agenda, né, e melhorar a saúde das nossas crianças. E muito obrigada novamente pelo convite. Ariane, obrigada. Dá um abraço para o pessoal da Cegan, a gente é fã de vocês têm uma equipe competentíssima. Manda um abraço especial para a Gisele lá. Nelson quer falar também um pouquinho, depois eu passo para a irmã. Não, é só agradecer muito, né, o Ministério da Saúde por tantos anos de apoio, né, por essa parceria, especialmente com a área de vocês, que cuida do nosso convênio, e dizer que estamos todos à disposição para aprender e também para cutucar, né, porque é importante a gente construir juntos, né, mas não esquecer que o governo tem um papel muito importante na construção da nossa sociedade. Muito bem, né? Oi, então, o ponto final, né? Então, Ariane, também agradecer, né, sua presença, sua participação, falou muito bem, foram muitos agradecimentos aqui, uma voz calma, tranquila, uma experiência bastante positiva, né? E deu o seu recado dizendo que a responsabilidade é de todos, da família, das instituições e do governo, né, nas 3 etapas da vida. E tanta coisa boa, né, que foi falado, que foi partilhado, então a gente só tem a agradecer ao povo da casa, a Carol, o Nelson, a Regina, aí pelas partilhas também que foram importantes, né, o que fizemos. E a nossa meta é sempre, né, ser agente de transformação, ajudar as pessoas, as famílias, a liderança, ser agente da sua própria transformação. Todos nós temos capacidades, temos inteligência para fazer um mundo melhor, né? E um mundo melhor depende de cada um de nós, cada um fazendo a sua parte. Somos uma gotinha, mas se cada um fizer a sua parte, se cada família, né, batalhar, cuidar bem dos seus filhos, fazer um bom pré-natal, já está de bom grado, né? As crianças vão crescer em graça, em sabedoria. Então, gratidão a todos, obrigada àqueles que estão, né, nos acompanhando através das redes sociais. Foi um momento bastante importante, bastante significativo. Gratidão e boa noite a todos. Boa noite, irmã Rê, boa noite aí também. Obrigada, Ariane, obrigada a todos os líderes que estão nos assistindo. Até mais. Obrigada, boa noite, pessoal. Boa noite.